E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de física moderna que diz o seguinte: uma placa é feita de um metal cuja função trabalho W é menor que HV, sendo V a frequência no intervalo do espectro eletromagnético visível e H a constante de Planck. Deixada exposta a placa, interage com a radiação eletromagnética proveniente do Sol, absorvendo uma potência P. Sobre a ejeção de elétrons da placa metálica nessa situação, é correto afirmar que os elétrons, e aí a gente tem que então falar sobre essa situação e ver qual alternativa está correta. Primeira coisa é a gente conseguir identificar do que se trata essa questão. Ela está dentro da física moderna e ela fala sobre uma coisa chamada efeito fotoelétrico, que é um efeito que foi descoberto por Hertz, mas explicado por Einstein, né? E o efeito fotoelétrico, eu sei que ele está falando disso, porque a primeira coisa que ela comenta ali é uma coisa chamada função trabalho. Função trabalho. E a função trabalho, que é o W, né? Ele é justamente calculado com essa equaçãozinha aqui, W é igual a F0 vezes H, onde H é a constante de Planck e F0 seria a frequência mínima para a gente conseguir arrancar elétrons, né? E a função trabalho é justamente isso, é a quantidade mínima de energia que eu preciso para conseguir arrancar elétrons daquela placa. Outra coisa que a questão explica, ela me dá ali o H vezes V e diz que o H é a constante de Planck e o V é a frequência. Do que ele está falando ali? Ele está falando justamente da equação que serve, né, para a gente calcular a energia de um fóton. Os fótons, né, são as partículas associadas à radiação eletromagnética e a energia de um fóton ela é justamente calculada com H vezes F, né, no caso ali é H vezes V, mas normalmente a equação padrão é mostrada assim, né, H vezes F ou F vezes H, onde F é a frequência da radiação que esses fótons estão sendo mandados e H é a constante de Planck. Inclusive essa definição matemática foi desenvolvida por Max Planck. Bom, detalhe é que a questão está falando sobre isso, e está falando sobre o efeito fotoelétrico que foi explicado pelo Einstein. E qual a explicação que o Einstein dá? Bom, o efeito fotoelétrico é o seguinte: imagina que aqui é uma placa de metal cheia de elétrons, né? Metal já é um condutor, então os elétrons são elétrons mais fáceis de movimentar. E aí tu vai lá e tu coloca uma certa radiação eletromagnética. Vamos lembrar que radiação eletromagnética é uma onda, né? Uma onda eletromagnética. Então isso aqui é uma radiação, conforme ele até a questão comenta, uma radiação no caso aí do visível, a questão comenta, mas uma radiação qualquer. Essa radiação, que é constituída de fótons, ela vai ser absorvida pelos elétrons e aí tu vai ter os elétrons sendo agitados dessa placa pela absorção dessa radiação. O Einstein ele consegue fazer a explicação desse fenômeno usando ali a teoria quântica do Max Planck, né? Ele considera ali que cada elétron pode absorver apenas um fóton. Se esse fóton tiver uma energia que seja superior à função trabalho dessa placa, o elétron é arrancado. Se esse fóton tiver energia inferior, o elétron não consegue ser arrancado, ele fica excitado, mas não arranca, não sai da placa. O Einstein ainda consegue explicar o seguinte: ele consegue mostrar que a energia que sobra para o elétron se transforma em energia cinética, de maneira que a energia cinética dos elétrons ejetados é igual à energia de cada fóton menos a função trabalho. Lembrando que a energia de cada fóton é F vezes H, no caso a frequência da radiação vezes a constante de Planck, e a função trabalho é F0 vezes H, no caso o F0 seria a frequência mínima para que o efeito ocorra. Estou explicando aqui por cima, mas vamos olhar as alternativas e ver qual que se encaixa nessa situação toda. Alternativa A: não são ejetados instantaneamente, já que precisam de um tempo mínimo para acúmulo de energia. Na verdade, o problema é esse, né? Eles são ejetados instantaneamente, então o efeito é instantâneo. Então isso é uma coisa muito importante, o efeito é instantâneo e isso foi uma coisa que gerou, se eu não me engano, uns 30 anos aí de dor de cabeça para que ele conseguisse ser explicado. Entre ser descoberto e ser explicado teve muitos anos aí, porque a situação era instantânea e na época, com a física da época, eles não conseguiam explicar.
B. Pode ser ejetados instantaneamente com uma mesma energia cinética para qualquer elétron. O detalhe aqui é que não pode ser com a mesma energia cinética para qualquer elétron. Como assim isso? É que se a gente mandar radiações diferentes, né, o Sol está enviando vários tipos de radiação, vermelho, azul, amarelo, né, o Sol ele emite todas as cores. Então cada elétron vai absorvendo um fóton. Um elétron pode absorver um fóton verde e o outro absorver um fóton violeta. O violeta tem mais frequência, então tem mais energia. Logo, o elétron que absorveu o fóton do violeta vai ter mais energia sobrando, consequentemente mais energia cinética, mais velocidade. C. Não podem ser ejetados, pois a placa metálica apenas reflete toda a radiação. Não, né? Não existe um espelho que reflete toda a radiação, sempre vai ter uma absorção parcial aí, e no caso esse efeito já foi descoberto, explicado e testado várias vezes, então não pode ser ejetado, está errado. D. Podem ser ejetados instantaneamente, beleza? Com energia que depende da frequência da radiação absorvida, beleza? E da energia do elétron no metal. Então a melhor resposta a princípio é a D, né? Vamos deixar aí a D, que é tudo que eu expliquei. E aí? Não podem ser ejetados, já está errado aqui, que a gente já poderia riscar. Mas instantaneamente e a energia cinética após a ejeção depende da frequência. Bom, no final ele até acerta, mas esse não podem ser ejetados instantaneamente está errado. Esse é um dos detalhes do fenômeno. Ele é instantâneo. Ou instantaneamente o elétron sai, ou o elétron fica preso na placa e não consegue sair. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. A resposta então dessa questão alternativa D. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.